Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está assistindo essa aula, muito provavelmente você tenha o sonho de empreender. Ou você já tem alguma atividade gerador de riquezas, uma atividade extra e está querendo saber como fazer para potencializar essa atividade e um dia, quem sabe, você poder viver do seu sonho. Pois bem, lá em 2015 eu passei exatamente por este mesmo anseio. E lá em 2015 eu tomei uma decisão na minha vida de começar a empreender, de começar a minha empresa contábil do zero. Eu quero te passar nesse vídeo aqui alguns passos que eu tracei na minha história para sair da parte da ideia e partir na prática para começar a empreender. Mas esse vídeo, ele não é exclusivamente para quem queira montar um escritório de contabilidade. Não, muito pelo contrário. Todos os ensinamentos que eu tive da minha trajetória como empreendedor, a contabilidade apenas potencializou o meu conhecimento. E é isso mesmo que eu quero passar para você, para que você consiga fazer muito menos tempo aquilo que eu levei 2 anos para começar. Então, a pergunta é: por onde começar a empreender? Porque essa é a parte mais difícil. Muitas vezes você sabe fazer alguma coisa, você já tem algum hobby gerador de receitas, porém você não sabe por onde começar, embora você tenha na prática já feito alguma atividade empreendedora, mas você não está conseguindo realmente colocar suas ideias em ordem. Então, olha, eu vou te passar aqui 4 passos. 4 passos simples para o empreendedorismo. São 4 passos que eu tive a oportunidade de passar lá em 2014 e 2015. São passos realmente sequenciais. Eu primeiro pensei e depois que despertou no meu pensamento essa vontade, esse desejo de empreender, eu comecei a fase do planejamento. Eu tenho uma pós-graduação em gestão de projetos PMI, então a parte de planejamento foi muito primordial para que a minha ideia empreendedora saísse do papel. Logo em seguida, eu tive a parte da viabilidade, onde eu realmente testei a minha ideia de negócio, eu tive a oportunidade de ir fazendo realmente projetos piloto, e aí, conforme eu tive a segurança do meu serviço estar devidamente viável financeiramente, eu partir para a ação. Esse processo da minha vida demorou 2 anos, em torno de 2 anos, onde eu tive a ideia lá em 2014 e comecei na prática no final de 2015. Mas aí, eu quero falar para você, depois de toda a minha experiência, o que não fazer? O que impede você de crescer, o que impede você de iniciar o seu negócio? Bem, eu posso listar algumas coisas aqui, olha. Existe uma questão chamada obesidade mental de conteúdo. O que é obesidade mental? É quando você fica seguindo todas as páginas de internet, você fica consumindo todos os conteúdos gratuitos na internet que falam sobre empreendedorismo, cada um falando numa coisa, um falando sobre mercado digital, outro falando sobre bitcoins, outro falando sobre pirâmides, outros falando sobre negócios físicos, dropshipping, que você pode ficar milionário do nada. Enfim, isso tudo vai só inchando a sua cabeça, isso só vai dar uma obesidade mental e você não vai sair do lugar. Outra questão é consumir conteúdo motivacional nas redes sociais. Olha, motivação é muito bom, é muito importante, mas a motivação, ela não paga as contas no final do mês. Então, quando você fica seguindo pessoas que falando frases motivacionais lindas e maravilhosas, isso é importante, porém, isso não vai fazer com que você realmente inicie o seu negócio. Você precisa de motivação sim para sair da cama todo dia de manhã. Porém, não é isso que vai fazer com que você realmente seja um empreendedor. E olha, se espelhar em Pablo Marçal, Geraldo Rufino, Fábio Augusto, ou seja, grandes nomes, também não vai ajudar muito. Por quê? Você pode ler a bibliografia dessas pessoas, é muito importante. Só que você não pode se espelhar naquilo que eles são hoje. Você tem que se espelhar naquilo que eles eram lá atrás, quando eles tinham a mesma dificuldade financeira que a sua. Ou quando eles não tinham toda essa fama que qualquer coisa que eles façam vai dar certo pela fama deles. Então, isso também não vai resolver você tirar a sua ideia do empreendedorismo do papel. Olha, e existe também a base do empirismo, que é aquela base da tentativa e erro. Você vai fazendo, vai dando errado, você vai fazendo, vai dando errado. Isso pode dar certo, isso aconteceu comigo lá atrás. Mas você vai ver que isso vai fazer com que você perca dinheiro e
tempo. E são dois recursos muito escassos hoje em dia, que é tempo e dinheiro. Você não pode se dar ao luxo de ficar na base da tentativa e erro, sabendo que existem maneiras mais inteligentes e eficazes de fazer. Você pode também ser um kamikaze, né? Um piloto kamikaze. Pode pedir conta do trabalho onde você está hoje e simplesmente com seguro-desemprego, com o dinheiro lá do FGTS, você começar a empreender e seja o que Deus quiser. Segura na mão de Deus e vai. Essa é uma maneira muito arriscada, principalmente se você tiver filhos, esposas, tiver já comprometimento financeiro, como financiamentos, empréstimos, enfim. Se você não tem alguém para te bancar por trás, né, financeiramente, você pedir conta e simplesmente tacar a cara também é uma maneira muito arriscada. E outra questão, né, que é muito comum também, olha, o que não fazer é esperar se aposentar para ter uma segurança. Muitas pessoas, elas esperam trabalhar uma vida inteira, conseguir a aposentadoria dela para depois viver os seus sonhos. Isso também é muito ruim, porque simplesmente você pode nem chegar até a aposentadoria, ou quando estiver na sua vez de aposentar, você vai ver que nem tem mais aposentadoria no Brasil. Enfim, não espere ter uma segurança. Não existe segurança. Não existe segurança para o CLT, não existe segurança para o concursado público, não existe segurança para o empresário, para o empreendedor. Então, não espere esses itens para você começar a empreender, porque senão você vai adiar, você vai atrasar ou até mesmo frustrar os seus planos. Mas então, resumidamente, por onde começamos? Olha, se você está assistindo esse vídeo aqui, o primeiro passo, que é o pensamento, você já passou, você já chegou na fase do planejamento. Você precisa, então, planejar o seu negócio. E olha só, eu vou passar aqui algumas dicas básicas sobre planejamento. Primeiramente, defina e analise o ramo de atuação. É importante entender o mercado consumidor. O que isso quer dizer? Você muito provavelmente já trabalha em uma empresa e você quer abrir uma empresa parecida com a onde você trabalha, ou você já tem um conhecimento muito grande e você quer abrir um negócio. Então, estude o mercado. Não estude aquilo que você já sabe. Estude o mercado. Se aquelas pessoas que você pretende vender o seu produto ou serviço, se de fato eles estão interessados em mais um fornecedor daquele produto. Identifique tendências. Será importante para antecipar as necessidades futuras, identificar tendências do seu mercado. Muito provavelmente você já atua em alguma coisa e se você for abrir um negócio copiando a empresa onde você trabalha hoje, amanhã você não sabe o que aquela pessoa, que aquele patrão seu, que aquele diretor já está planejando para aquela empresa. Então se você não planejar e ver a tendência para frente, você pode abrir uma empresa já defasada, desatualizada. Conheça os participantes do mercado, assim conseguirá identificar como a concorrência atende às necessidades. Ou seja, isso se chama benchmarking, olhar para a sua concorrência. É muito importante você realmente fazer essa análise. Mitigue os riscos, esteja preparado. Você precisa ter pelo menos três cenários. Um totalmente otimista, um cenário mediano e um cenário pessimista. Se você tiver uns cenários para você analisar, você vai saber o ponto de saída. Quando você precisa pivotar, mudar de estratégia ou quando você precisa realmente investir ainda mais. Se você já atingiu 100% da sua meta, você vai lá e aumenta essa meta para o próximo trimestre, para que você venha realmente ter um crescimento. Enfim, planeje o seu negócio. E tente evitar alguns erros. Quais seriam os erros? Define as atividades da empresa. Pode ser mais do que uma. Então, você precisa definir no seu cartão do seu CNPJ quais atividades você vai fazer. Você vai prestar só serviço? Então, não tem por que você colocar nenhuma atividade de comércio. Você vai prestar só comércio? Não tem por que colocar atividade de serviços. Isso pode prejudicar o seu andamento do seu negócio, o início do seu negócio. Ou, se você vai prestar as duas coisas, estude a possibilidade de você abrir 2 CNPJ separados ou um único CNPJ para fazer tudo. Vai muito da sua estratégia, mas esse é um erro que você tem que evitar. Não colocar quinais que realmente são necessários ou colocar quinais desnecessários. Para isso, você precisa sim da ajuda muitas vezes de um contador para te orientar. Escolha a razão social. Olha, você precisa escolher uma razão social que esteja disponível na junta comercial e no INPE e também no registro.br. Veja bem, você precisa pegar e se preocupar com o nome, porque o nome é aquilo que você vai fazer a sua identidade visual, aquilo que as pessoas vão te reconhecer.
Determine o capital social e a responsabilidade dos sócios. Isso se você quiser ter sócio. Isso facilitará a elaboração do contrato social, para que você realmente tenha uma diferenciação, né, na sua formação societária. Você precisa organizar os documentos pessoais, você precisa separar toda a documentação, você tem que saber, será que você pode abrir empresa se você tiver com o nome sujo no SPC? Será que você pode abrir empresa se você já tiver um MEI ou se você tiver sociedade com outra pessoa? Você precisa separar as informações do imóvel da empresa. Você vai abrir a empresa na sua casa? Você vai abrir a empresa num ponto comercial? Essas informações são muito relevantes na fase da constituição do seu CNPJ. Por que eu coloquei que seriam erros? Você precisa se atentar a esses para você não cometer erros que vão impedir. Eu já tive situações onde nós acabamos de constituir uma empresa, a pessoa, o empresário, já teve que gastar logo em seguida com alteração contratual porque esqueceu de colocar um KNAI, porque colocou no endereço errado, porque teve que fazer alguma adequação, porque isso não foi pensada na fase da viabilidade, né? Que então evite esses erros. E algumas dicas práticas aqui, olha. Calcule antecipadamente os custos de abertura, alvarás e taxas, capital de giro, etc. Todos os custos que você vai ter com o seu negócio, com a parte formal do seu negócio. Avalie a necessidade de ter uma estrutura física robusta, pois existem hoje opções de você abrir uma empresa no coworking, por exemplo. Empresas que não têm estoque, que vão trabalhar realmente sem a necessidade de atendimento ao público ou atendendo ao público em loco. Enfim, essas são algumas dicas, né, para que você já venha a estruturar o seu negócio. E também, evite crédito pessoal. As linhas de crédito para PF são geralmente mais caras. Faça um plano de negócio que você vai poder levar para um investidor ou levar para um familiar que vai viabilizar financeiramente o seu negócio. Entenda que nesse momento, começar uma empresa fazendo dívidas é a pior coisa que pode acontecer com você. E olha, tenha um projeto piloto em andamento para validar a sua ideia. Isso a gente chama de MVP, que é um produto mínimo viável. Elabore um MVP para que você venha colocar no mercado já uma possibilidade de negócio e as pessoas já venham testar o seu produto, testar o seu serviço. Estimule a propaganda boca a boca. O marketing de indicação ele ainda é o mais eficiente. Você pode gastar milhões com a internet, mas um cliente bem fidelizado vai te indicar por um outro bem fidelizado, que vai te indicar por outro, por outro. Então, estimule o marketing boca a boca, dando um bom atendimento, dando um bom serviço. Terceirize e delegue tudo aquilo que não for agregar crescimento para o seu negócio. Então, você não precisa se preocupar, você vai ficar responsável por fazer o marketing da sua empresa o resto da vida? Não. No início você faz, depois você terceiriza. Você vai fazer a limpeza, a manutenção do seu local de trabalho o resto da vida? Não. No início você faz, depois você vai lá e delega. E olha, não é porque eu sou um contador, mas procure um bom contador, porque um bom contador vai fazer total diferença no início do seu negócio. Vai possibilitar com que você tenha realmente a abertura da sua empresa e todo o início do seu negócio muito mais estruturado. Agora, para tudo existe um método, para tudo existe uma maneira de você fazer e essa maneira vai te levar mais rápido ou mais demorado para o seu objetivo. Quando eu passei aqui, existem 4 passos que eu tracei. Eu tive a oportunidade de analisar a história de empreendedorismo de outras pessoas que, assim como eu, saíram do CLT, de uma vida inteira de CLT e começaram a empreender. E eu analisei alguns pontos em comuns que tanto eu quanto essas outras pessoas, de forma empírica, fomos traçando os mesmos passos. E eu, enfim, eu consegui sintetizar tudo em 4 passos efetivos. 4 passos necessários para você sair do CLT, de você sair de uma ideia e começar a empreender. Esses 4 passos eu dei o nome de método 4P. Esse método 4P, ele vai justamente esmiuçar cada um desses passos, aquilo que eu tive a oportunidade. O que foi meu pensamento? Quais foram os passos que eu planejei? O que eu fiz de viabilidade? O que eu coloquei em ação? E aí eu sintetizei tudo num treinamento chamado Método 4P, que vai fazer com que você possa ter realmente os resultados. Porque esses 4 passos, eles são passos que são cíclicos. Você vai sempre analisar, planejar, viabilizar a ação e depois você vai repensar novamente o seu negócio. Dinheiro
ele não leva desaforo para casa. Dinheiro, ele realmente, você precisa cuidar muito bem dele. E existem estatísticas do Sebrae que dizem que a taxa de sobrevivência das empresas após apenas 2 anos é de apenas 30%. Ou seja, de 10 empresas que abrem, 7 fecham em menos de 2 anos. Ou seja, são pessoas que saíram do CLT e começam a empreender e acabam logo em seguida tendo que voltar para a CLT porque não conseguiram prosseguir com seus negócios. Então, olha, pensando nisso, eu realizei o curso 4 métodos para empreender. Nesse método, você vai saber como você vai desbloquear então a sua mentalidade empreendedora para o empreendedorismo. E ele é indicado para quem? Para quem quer sair da CLT, para quem quer deixar de ser trabalhador informal, que já tem um negócio, mas está ainda na informalidade, para quem já se aposentou e vai ainda iniciar um sonho, e se você foi demitido e vai aproveitar para empreender. Então, essas são algumas pessoas que vão poder se beneficiar desse curso. E existem algumas garantias. 7 dias Hotmart, você conhece a credibilidade da Hotmart. Você, por qualquer motivo, não gostou, você vai lá e cancela em 7 dias. Você vai ter acesso vitalício a esse curso e também às futuras atualizações. Você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp exclusivo para alunos para vocês fazerem networking com outras pessoas que, assim como você, está na mesma etapa da vida de negócios, querendo iniciar um negócio. E também você vai poder contar com 4 bônus exclusivos. Então, eu vou colocar todas as autoatividades em Word e Excel para você realmente colocar a mão na massa, para você realmente tirar a sua ideia do papel. Eu vou te disponibilizar um pack de documentos em Word totalmente editáveis para você ter modelos de contrato, modelos de documentos necessários para você tocar o seu negócio. Eu vou disponibilizar também modelos de apresentação em PowerPoint para você fazer uma apresentação do seu negócio, para você mandar uma proposta para um cliente, e também modelos de proposta editáveis em PowerPoint, para que você consiga pegar e fazer uma divulgação do seu negócio assim de uma forma mais profissional desde o início. Então, olha, eu vou deixar aqui um link aqui abaixo desse vídeo para que você acesse e efetue a sua compra. Eu espero você na área de membros e que verdadeiramente eu possa ajudar você, a sua empresa, a ter cada vez melhores resultados. Valeu!